Boa noite a todos. Mais um episódio do podcast Pintando Negócios. Toda quinta-feira às 20 horas no YouTube. Ao meu lado, o fenômeno. Marcelo Marques, tudo bem? Tudo jóia com você, chefão? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma semana Corrida. e de muito trabalho, né? Sim, mas hoje é resenha. Hoje eu tô aqui de fã só, tô aqui por tá só. Hoje é resenha, mas hoje é um papo muito legal e muito sério, porque como a gente tem aqui no podcast, a gente sempre vai falar de sucesso na sua profissão, seja ela qual for, né? E Sim. para você ter o sucesso, você tem que abrir mão de algumas coisas e querer outras, né? Então hoje a gente tem nada mais, nada menos que um campeão mundial pela seleção brasileira de futsal. O sobrenome dele, por um acaso, é parecido. Marcel Marques Mendonça, ó. É Marcel Marques. E que eu quero fazer aqui uma colocação. Lá na Espanha, o pessoal tem o costume de Marcel Mendonça. Não é Marcel Mendonça, é Marcel Marques. O Marques é o quê? De que original português? É do pai, né? Não, mas é português? Português. E o Mendonça é espanhol? Não, Mendonça é lá do Jaraguá. Do Jaraguá. Não. Mas, ao nosso lado aqui, eu tenho o prazer de trazer o Marcel Marques, campeão do mundo pela seleção brasileira de futsal. Tudo bem, Marcel? Chuteira de ouro também, pô. Chuteira de ouro e aí vai. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. E vamos conversar. Eu posso falar pai ou tem que chamar Marques? Tem que falar Marcelão? Pode falar pai. É, pai. isso, então tá bom. É Só isso pra... aí. Celão é só pro gorila. Deixa eu falar, o que o filho tem de dom só foi pra ele, né? Porque o pai devia ser ruim jogando bola, não? Na realidade, eu vou contar essa história e o Marcel pode confirmar. A genética, ela começa no meu avô, É. certo? Ele foi jogador do Paulistano, que hoje é o São Paulo, e aí vai. E aí passou pro meu pai, craque de bola. Aí passou pro meu irmão, craque de bola, mas não foi no futebol, mas sempre jogou muito bem, né? E você falou, foda-se, vou vender tinta. Não. Aí eu comecei a ficar muito cansado de ver eles jogarem. Eu cansava. Os caras correm pra caramba. Aí eu falei, eu tenho que dar um jeito na vida. Aí, Célia, vem aqui que nós vamos fazer o tcheco-tcheco na buchaca. E aí, Aí nasceu o gênio. já nasceu, gente. O problema é que esse cansaço veio aos 20 anos. É, Ele então. nem tentou muito, ele nem... Aham. Eu lembro meu pai jogando, ali meu avô tinha uma quadra, eles que da tinham um hora. time assim pra jogar. Só que todas as lembranças que eu tenho é meu pai na parte de trás, na arquibancada ali, Torcer. já pegando as coisas e subindo pra tomar banho, o jogo rolando. É as únicas lembranças que eu tenho do meu pai na quadra jogando. Não, mas eu vou falar uma coisa. Eu sempre, quando eu jogava, e é verdade isso, eu sempre fui muito bom numa qualidade assim de poder, é verdade, de passe, sabe? De verdade. Só que, meu, não é pra mim, sabe? Um dia eu tô jogando lá no 7 de setembro. Pera aí, deixa eu contar. Aí corro pra cá, e corro pra lá, e corro pra cá, e corro pra lá. E eu olho, meu pai tá junto. Eu falei, rapaz, ele é o The Flash. Só que ele tá do lado de fora. Aí ele perguntou assim pra mim, quanto tá o jogo? Sei lá quanto que tá o jogo. Eu só esqueci que o treinador tava do meu lado. Aí o treinador fez, "Psst", Mandou sair. nunca mais voltei. Aí eu falei, parei, aposentei. Aí foi vender tinta. Aí quando eu fui, aí é uma coisa legal. A gente já começa na história do Marcel, né? Pra gente poder ver. Eu queria dar só uma introdução importante. Hoje, chefão, o Marcel pode confirmar isso, ele vive isso todo dia. Hoje os pais enxergam na criança a solução da vida deles. De que jeito? Eu, pai, não tive sucesso profissional ou não cheguei aonde eu podia chegar por falta de minha competência. E não é competência de inteligência, é competência de querer. Sim. Né? Então eu não cheguei, o meu filho vai chegar e vai me dar uma vida boa. Isso é o que o pai pensa. Eles podem falar que não tem nada disso. A pressão é absurda.
Mas os pais de hoje em dia, né? A tua geração não era assim, ou já era assim? Era, Já muito era? mais, muito mais. Ah, E é? aí entra uma coisa. O pessoal fala assim: ah, meu filho tá na escolinha. E aí é uma polêmica para quem tem escolinha, né? Porque nada contra quem tem. Mas jogador de escolinha não vira jogador de futebol. Não existe isso, tá? A escolinha existe para pagar o jogador federado. Tô certo ou tô errado? A maioria das vezes, sim. Tá certo? Caramba, então assim, tem alguma história que você conhece, Marcel, de algum jogador que saiu de escolinha? Tem. Eu tive. Acho que vocês não vão lembrar também, não, acabou não virando um grande jogador. Mas tinha um jogador no Corinthians, você é corintiano? Não, Não. Ixi, então não vai saber. Tinha um jogador graças a Deus. no Corinthians que chamava Matheus Cassini. E ali eu tava na base do Corinthians, já jogava na base do Corinthians, e ele jogava no chute inicial, que é a escolinha do Corinthians. E acabou se destacando, e lá eles colocam esse projeto de quem se destaca na escolinha passa a fazer um teste no time da base mesmo. E ele acabou fazendo um teste, ficou lá por muitos anos. Acabou jogando a Copinha, se eu não me engano, foi campeão da Copinha jogando. Subiu pro profissional na época do Tite, aí foi vendido pro Palermo, da Itália, foi vendido bem e tal. Mas acabou que não conseguiu dar sequência na carreira e acho que até parou de jogar. Mas assim, é um caso que eu conheço Um em 1 milhão. em muito tempo. Então, assim, a escolinha realmente ela é para ensinar o jogador, para o pai que quer que o Pra ter a jogador. base, né? Para fazer fundamentos. E eu acho válido, mas realmente os melhores acabam indo diretamente para a base, que é onde você tem uma projeção e acaba virando jogador de uma maneira mais fácil. Óbvio que não é fácil, mas é o caminho para virar jogador. Tem que ter o dom também, né? Pra estar direto, né? Dar esse... Pular a escolinha, E então. Né? tem uma curiosidade legal, né? Porque o Marcel, ele foi para o futebol por problemas de saúde. Sério? O Marcel era uma criança que todas as semanas ele ficava doente, 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 e até que a pediatra falou assim, ele tem que começar a pegar a imunidade, ele tem que fazer um esporte. E aí foi uma coisa muito legal. No fim de semana nós vamos para um sítio com o meu parceirão, o Pedrão, e aí o Pedrão pintou ele de carvão inteirinho. Só ficou o olhinho branco, o resto ele ficou tudo de carvão, tudo. Ah, é para pegar a imunidade? Ele vai pegar, é logo no carvão. Aí nós fomos pra praia, colocou ele na praia, ele tinha ânsia, sabe, de areia, tal, tal, tal. E aí foi. Ah, então vamos colocar ele no esporte, porque você tinha que vir fazendo algumas coisas para ele parar com isso, né? Era febre, garganta, ouvido, era tudo. E aí nós levamos ele numa escolinha na Água Rasa, que chama-se Leão do Norte, e levamos ele e o sobrinho, meu sobrinho. Na mesma idade, levamos, tal, fez lá um teste e tal. E aí o professor da escolinha falou assim, olha, tira ele porque ele não tem o dom do futebol. E coloca o teu Cara sobrinho. bom, hein, meu? Porque o teu sobrinho Tem um dom. tem o dom. E o Gui tem, ele chama Guilherme. E o Gui tem o dom mesmo. Do videogame. Se botou ele sentado ali, ele vai embora. Mas fora isso, não vai, não. E não, nada disso. E Pô, aí, esse professor da escolinha, ele tá na profissão errada, então, né? mas aí nós fomos para um clube chamado Luso Brasileiro e logo pediram para federar ele. Caramba. Campo, Não, futsal. futsal. Ele começou, acho que meio cedo nisso, né? Porque na minha época de criança, hoje, por exemplo, as categorias são tudo pela idade. Então você coloca sub-8, sub-10, conforme a idade. Na minha época eram por nomes. Por exemplo, era chupetinha, mamadeira, pré-mirim, você ia subindo. E eu lembro que era chupetinha, eu não lembro a idade certa, mas eu lembro que a categoria era 1 ano, você já subia para outro. Eu joguei 3 anos o chupetinha. A camiseta, eu sempre jogava de manga comprida, a camiseta vinha até o pulso. Então, assim, comecei ali no Luso e foi uma experiência muito legal. Eu só queria jogar bola, não sabia nada. Pegou amor logo de cara, Marcelo? Sempre gostei. Sempre gostei. Tem as fotos de quando eu era pequeno e presente de aniversário. Quando eu fazia aniversário, eu deitava na cama e tinha 10 bolas diferentes, assim. Então, assim,
Sempre gostei, por exemplo, nunca gostei de brincar de carrinho. Pra mim, sempre era jogar uma bola. bola. Era sempre jogar bola. Sempre gostei. E eu acho que a grande diferença é que, por muito tempo, foi simplesmente por prazer. Não tinha a projeção. Claro que você sonha, quero ser jogador, você se imagina. Mas eu nunca tive, eu preciso ser jogador. Nunca tive uma pressão dos meus pais. Nunca precisei virar jogador. Então, ali por muito, muito tempo, eu jogava simplesmente por prazer. Nada, só me importava estar ali para jogar, estar feliz e treinar. Era uma coisa que mais me fazia feliz. Caramba, foi por saúde. Olha o que virou. E aí, uma curiosidade E- legal. Pô, vai lá, depois Tá. é que agora, velho, começa as curiosidades. Não, de ele fã, né, pode ir, pode ir. Mas ele vai com 3 anos e meio. A categoria era para jogar, ele só podia começar com 5. 3 anos e meio ele jogava com a molecada de 5 já. De 5. E aí, no outro ano, ele continuou naquela categoria. No outro ano, ele continuou na categoria. E eu encontrava os juízes, que são tudo federado, todos os juízes é da Federação Paulista. Esse garoto aí vai se aposentar no chupetinha? Mas por que não subia? Por causa da idade. Não pode. Tá. Não pode. Só que isso criou uma situação na carreira do Marcel que ele nunca se destacava com crianças da idade dele. Ele se destacava com crianças Acima. maiores do que É. ele. Porque ele jogava com 3 anos e pouco com molecada de 5, não é isso? E o melhor, Isso no Luso. Nesse No Luso Luso. brasileiro. No começo foi no Luso. e depois nós fomos pro Era isso que eu ia Santa perguntar. Maria. Maria. Santa Maria. Aí a gente começou a migrar Sempre futsal. sempre futsal, Sempre com um futsal, time por causa de da São idade. Caetano. Os seus amigos, se eu escutar eu falando futebol de salão, não vai ficar puto? Não, a gente, Porque, a gente tipo, tá acostumado. Na minha adolescência, na minha infância, falava muito futebol de salão, A né? gente tá acostumado já. Futebol É de que de salão. vez em quando eu vou soltar, entendeu? Não tem problema, a gente tá super acostumado. Quando nós fomos pro Santa Maria, em São Caetano, aí a gente se apaixonou pela região, pelo clube. E aí tinha... Puta, eu só lembro o apelido dele, o Cabeção, não lembro... Dirceu. Dirceu, um treinador. E o apelido dele era Cabeção. E eu sempre fui auxiliar técnico. Carregava os coletes. Tem uma história boa dessa. Sempre fui. Sempre fui. E lá no Santa Maria, eu ficava louco com ele, porque ele pegava a bola de liberar todo mundo lá e tal. E eu ficava louco. E eu falava pro Dirceu, tira ele. Deixa o menino jogar, deixa ele. E quando eu tirava, ele fazia cara feia e o Dirceu fazia assim pra ele. Volta. E aí foi. E aí um dia nós estamos lá e ele fazendo um gol. Aí o diretor chegou perto dele e falou assim pra ele, faz um gol aí pra mim. Aí eu falei pro treinador, se ele fizer esse gol, eu tiro ele vai sentar aqui do meu lado. Por quê? Aí ele pegou, porque ele não tem que olhar pra torcida, ele tinha que prestar atenção no treinador. Torcida é torcida. Aí ele foi lá comemorar. Bem. Aí ele ficou um tempinho no banco aqui, uns meses aí, Porra, pra mas, ele ver quem é que mandava ali. Não vai jogar. mas isso daí não atrapalhou? Não. Não. Acho que não. Porque... Pergunta. Não, assim, eu não sei, ele pode responder isso. Mas é até uma pergunta. Isso atrapalhou? Não, até porque, na realidade, nem lembro dessa Da fase. situação toda. Não atrapalhou, dá pra ver, né? Que... Mas realmente é uma coisa que eu aprendi e levei pra vida. Então, desde esse momento, depois de alguns meses, quando eu voltei a jogar, alguns meses, assim. Então é fato. É fato, Não, é verdade, ele me deixou fora. Ele me tirou depois do gol e me deixou Não, fora. ia O pra técnico não torcida. ficou puto? Não, tava junto comigo, porque, ó, vê só, o treinador tá com a equipe, treinou, ensinou, criança, tá treinando, ensinando. Lá fora existe o patrocínio, Hum, cada pai é uma torcida. Aí vai atrapalhar o que o treinador fez. sim. Então não é para pai que tem que olhar, é pro treinador. É. E cada pai é um treinador, cada brasileiro não é um treinador. Sim. Então não é pra Todo olhar mundo pra escala a torcida. seleção, né? Não é pra olhar pra torcida. É, foi um puto ensinamento. Né? Não, foi realmente, depois disso, assim, quanto mais eu fui entendendo as coisas, mais eu percebi que ele tinha razão, de que realmente tira a sua atenção. O pai, ele sempre acha que o filho é craque,
E tá certo, eu acho que o meu filho tem 2 anos e meio, eu acho que ele vai ser craque, mas porque ele sabe chutar a mas bola, dá um sabe chute quando forte, então, né? assim, quando a gente é pai, a gente acaba passando um pouco, né, de achando que o nosso sempre é o melhor. E ter ele dentro da quadra também me ajudou nessas coisas, porque ele sempre me orientava a prestar atenção ali dentro. Tanto que depois que ele parou, que se aposentou também da comissão técnica, que ele decidiu ficar na arquibancada, isso fez muita diferença também. Porque mesmo que eu sabia que ele entendia e que ele já esteve ali dentro, ele estava em outra fase, ele estava como pai. Então eu nunca jogando olhava para ele, Você pegou o ensinamento e nunca levou, olhei né? para ele e ele também, isso é uma coisa que é difícil pro pai, nunca falou o que eu deveria fazer ou não. Te Nunca. deu vontade, Marcos? Nunca. Mas assim, mas sempre tinha, depois do jogo, a primeira coisa eu falava, o que que você achou? E ele me falava tudo aquilo que ele achou que eu fiz De bom, bom, que eram poucas coisas, e sempre me Não, falava as piores partes. o que eu devia melhorar. E assim, muitas das vezes fiquei. Não concordava, ficava bravo com o que ele falava, mas sempre tentava entender o que ele estava pensando. Então, acho que isso me ajudou muito e me fez ver que realmente o que importa tá ali dentro. Nesse momento, eu tenho que estar prestando atenção ali. O que acontece Focado. fora só vem para atrapalhar. Porque, como você falou, de fora sempre vai ter alguém te xingando, sempre vai ter alguém te apoiando, mas o que importa mesmo é quem tá ali dentro com você, porque são os que vão lutar pelo mesmo objetivo que você tem. Então, acho que isso foi um grande ensinamento, mesmo que naquele momento eu não me dava conta disso, né? Porque era uma criança, mas hoje eu agradeço muito essa atitude que ele teve. Quem que era o mais coruja, o Marcelo ou a Célia? Célia. Ah, minha mãe saía com a mão roxa de estourar a veia, Sério? de bater palma, rouca. Meu, e é verdade, hein? Porque esse negócio da mão aí, tava assistindo o jogo de 2023, né? Que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. No título, no gol, bati tanto a mão numa mesa que dói, a mão estoura, fica roxa. né? Fica uns 2 dias, 3 dias É. dolorido, cara. A gente, ali na categoria de base, na Federação de Futsal, a gente tinha 2 campeonatos, que era o Metropolitano e Estadual. E a primeira fase era um grupo que jogava ida e volta e classificar para a fase final, que era no ginásio da Federação, ali na Marginal. Então, na base, o maior objetivo era chegar no ginásio da Federação, porque era o evento. Então eram oitavas, quartas de final. Lotado, Às vezes tinha lotado. chaveamento. Quando era criança existia chaveamentos, então eram 4 times que jogavam entre si e ficava uma escalação, primeiro, segundo, terceiro, e aí definia o campeão. Então o objetivo era você estar na federação, porque lotava, todo mundo estava ali olhando. O sonho era jogar na federação. E então, quando eu ia pra federação, eu sabia que minha mãe saía rouca, sabia que. Mas também eu nem olhava pra ela, porque ela ficava muito nervosa e talvez aquilo ali ia me deixar nervoso. Uhum. Então, volta ao ensinamento, tudo aquilo me afastou prepara, e me hein, fez preparar ali. A Célia, ela incorpora de um jeito que você não reconhece ela, né? E assovia que você fala, meu Deus! O meu negócio é o seguinte, eu sento, eu quero entender a estratégia de um treinador e de outro. Extremamente, eu só quero ver isso. Eu não vou atrapalhar, eu não vou fazer. Não. Lógico que hoje em dia, quando a gente tem o prazer de assistir, eu vou comemorar o gol. Ah, sim. Mas eu consegui quantos anos de Corinthians, filho? Só pra você entender. Ao todo foram 11 anos. 11 anos. Eu nunca, em 11 anos, e olha que tem gol demais pelo Corinthians, mas de perder a conta, eu nunca gritei Corinthians. Você torcia pelo Marcel, E pelo time. pelo time. Pelo time. Mas a gente até brinca, porque aqui a gente tá numa mesa tricolor. Então. Aí falei por vocês dois. Você também. Não vem não. Não vem não. Aí você pode atrapalhar meu futuro, né? Essa parte a gente depois tira. Não. Ah, São Paulino. E isso nunca atrapalhou, sabe por quê? A gente que tá dentro do futebol, a gente enxerga de uma outra forma, né? As coisas. É profissional, né? Por exemplo, se você me perguntar, pelo conhecimento que eu tenho, qual é o maior clube formador de atleta? Eu posso estar errado, mas eu vou falar que é o Corinthians. É muito forte a base do Corinthians. Ah, no futsal, disparado. Disparado. Ah, é? Tudo que é jogador bom, e até porque no eu ia futebol falar de se campo... vocês estavam falando dos dois, campo Não, e então, futsal.
até tudo que é jogador bom cai lá. Sim, Tudo. mas no futsal hoje é o maior. Formador, Formador já há de- algum tempo já. Ah, Há algum é. tempo. Porque o Corinthians, além da camisa, o fato dele apostar pelo futsal, da base até o profissional, isso atrai muito jogador. Muitos jogadores querem estar no Corinthians. Eu, por exemplo, sempre joguei em times assim de São Caetano e sempre tive o convite de jogar futsal no Corinthians. E eu jogava campo no Corinthians. Só que eu nunca tive essa vontade no começo de ir pro Corinthians, porque eu já tinha meus amigos ali nos times de São Caetano, já tinha uma fama, uma moral nos times de São Caetano, então assim, era muito prazeroso jogar ali, eu jogava com meus amigos. A partir do momento que começou a funilar para virar algo mais profissional, não pensei duas vezes, a primeira coisa que eu quis ir foi ir pro Corinthians. Teu lado torcedor não atrapalhou em nenhum momento. Nunca. Nunca. Eu sempre Não, fui não, muito... tô perguntando É, porque, sim, né, sim, assim, Com tipo... certeza, nunca, mas eu nunca. vou te falar que o cara, quando quer virar profissional, quer ser jogador ali, isso não interfere em nada, em nada. Já joguei em time do Corinthians ali, que 2 ou 3 eram corintianos. A maioria não era. E a gente jogava como se fosse corintiano. Sim. Você incorpora ali, Quando né? eu joguei a final da Liga Nacional ali pelo Corinthians, e aquilo ali te marca, aquilo ali, É o maior campeonato do país, né? Não, e aqui você vê aquela torcida ali lotando o ginásio e como eles cantavam e a força, é um negócio diferente. É um negócio de se admirar. Eu gosto do Corinthians, mas não é porque eu sou São Paulino que não, não posso vestir essa camiseta. De Não jeito tem, nenhum. não tem, não É. tem. E não me deixou de ser São Paulino também, porque assim, eu sou São Paulino na minha hora de lazer, de estar em casa, assistindo na TV e gostar por causa do meu pai que me levava, por isso. Mas o meu profissional, tanto que o São Paulo algumas vezes me chamou. Eu nunca quis ir pro São Paulo. Tem uma história legal de São Paulo. O São Paulo, desculpa, o Aham. São Paulo no futsal. Não. Nem nada. existe, nem existe. O futsal tem uma política de dar oportunidade aos sócios. Então, eles tinham normalmente cotas, por exemplo, 70% do time tem que ser sócio do clube. Então, querendo ou não, isso enfraquecia muito o time. Teve, eu acho que um ano, né, que o São Paulo foi muito bem, acho que chegou a ser campeão, Sim. mas assim, nunca... Sumiu depois. Não dá continuidade. Não dá, São Paulo então assim, não dá nunca me chamou a continuidade. atenção ir pro São Paulo. Porque não queria jogar no meu time de coração. Eu queria jogar, queria tentar ser profissional. Eu, assim, realmente quis ser profissional, a partir dos meus 15 anos, eu acho. Então, assim, eu sempre quis estar ali. Então, São Paulo, assim, seria só por estar com a camisa. E isso não fazia diferença, porque eu queria estar com a camisa na minha hora de lazer, em casa. Sim. Então, assim, quando você vira profissional ou quando você tá tentando, é muito fácil separar. As pessoas acham que é difícil, que é muito fácil separar, porque, assim, uma coisa é a sua vida profissional e outra coisa é o que você faz no seu momento de lazer, que você só quer ser você ali. É, mas tem um preparo, né? O Marcelo tem um preparo bom, Tem. porque, tipo, na Espanha deve ser difícil pra você hoje, né? Você andar num shopping, você ser reconhecido. Pelo contrário, o espanhol tem uma cultura, claro que a gente, futebol de campo é outra coisa. O futsal é um mundo, por mais que é muito grande, ele é muito pequeno ao mesmo tempo, porque você é reconhecido pelos verdadeiros torcedores de futsal. Porque o futsal, na minha opinião e das pessoas que conhecem, é um esporte muito apaixonante, porque você te envolve amor, te envolve paixão e te envolve de estar ali prestando atenção até o final, porque são situações que podem mudar o jogo o tempo inteiro. O time pode estar ganhando tranquilo, volta para o segundo tempo, acontece 2 gols ali que ele não estava esperando do adversário e já Muda. complica para ele no final do jogo com o goleiro. Então, assim, são vários fatores que faz o esporte ser apaixonante e a pessoa ficar ali vidrada. O basquete é assim. Exatamente. Então você espera até o último momento Sim, para muda ver o que tudo. vai acontecer. Só que o ser reconhecido é pelo verdadeiro torcedor de futsal. Porque, assim, vou dizer, talvez a grande maioria é um espectador que coloca ali e tá vendo o que tá passando e gosta do esporte. Mas, assim, você ser reconhecido é muito distante do futebol de campo. Sim, Muito mas distante. na Espanha a visibilidade é maior do futsal do que aqui no Brasil? Já foi, agora no Brasil é maior. Sério? É.
Porque o futsal espanhol tá tendo um problema. No Brasil, a liga de futsal ela é uma liga independente. Então, ela negocia os contratos com TV. Por exemplo, hoje você assiste todos os jogos da Liga Futsal, que é a liga mais importante do Brasil, no YouTube, de graça. Eu, por exemplo, na Espanha posso assistir. Sim. A Espanha, ela também tinha uma liga independente. Hoje, há alguns anos, há uns 3 anos, a Federação da Espanha, como se fosse a CBF aqui no Brasil, ela quis tomar o futsal. Então, hoje, quem dirige o futsal na Espanha é a Federação de Futebol. Ela liga? Chama, não? Não, chama Real Federação de tá. Futebol. A La Liga é uma liga independente. É igual os clubes aqui no Brasil querem fazer essa liga que os clubes organizam. Na Espanha é assim. Então, a federação cuida do futsal. Só que para a federação não é importante o futsal. É o futebol de campo, é a seleção. Só que por brigas políticas, ela decidiu pegar o futsal e ela negocia os contratos. Então, os jogos passavam muito mais na TV. Tinha jogos na TV da Espanha que passavam na TV aqui do Brasil, esporte interativo, chegava a passar. Eu assistia muito. E tinha um aplicativo que você podia assistir. Hoje a federação diminuiu os jogos na TV, põe um aplicativo que é pago. Então, assim, e até o ano passado, eu me corri, só podia pagar e assistir quem residia na Espanha. Pelo aquele geolocalizador, então só quem estava na Espanha. Então, por exemplo, os outros países deixaram de ver o futsal. Puta, que é a política? Até no futebol. As transmissões desse aplicativo ficaram ruins. Por exemplo, eu pago, porque quando eu vou jogar fora, minha esposa vai assistir. Porque se eu fosse um espectador, eu não pagaria. Os assinantes, o número de assinantes é baixíssimo. Então, assim, acabou que atrapalhou a visibilidade do futsal espanhol. Caramba. A gente perdeu muito com essa visibilidade. Por exemplo, se o futsal espanhol fosse no YouTube, seria muito visto, porque a liga, como estrutura, muito boa. É a melhor liga do mundo. Os jogadores, os melhores do mundo são os brasileiros. A liga do Brasil é muito boa, porque tem os melhores jogadores. Os brasileiros são os melhores jogadores. Só que eu acho que a liga brasileira tem algumas coisas como espetáculo que poderia melhorar. Que é o que a liga espanhola faz. Os ginásios, o piso, são os mesmos, praticamente em todos os ginásios. Você está acostumado. No Brasil, hoje você vai jogar contra o Corinthians. O ginásio do Corinthians, o piso, é um dos melhores do mundo. Que eles chamam lá de taco flutuante. Muito bom. Só que você vai jogar, por exemplo, eu joguei no Magnus, então eu posso falar, você vai jogar no Magnus, é uma quadra de plástico. São quadrados que monta, você pode montar e desmontar, e ele é de plástico. O jogo muda completamente do jogo pro Corinthians. Pode causar contusões também? Também, são ginásios diferentes. Você tem que se acostumar ali no jogo. Uma coisa é você treinar a semana inteira e jogar na sua quadra, outra coisa é você vai jogar em alguns ginásios, o piso é de cimento. Tá brincando. Tem. Então, assim, muda muito. Nossa, o cimento é pesado, hein, Então, acaba prejudicando tem o espetáculo. Taco ainda? Tem, a de taco são as melhores. Porque eles deixam espaço, é flutuante, a bola roda mais rápido, a de plástico a bola segura mais. Na de cimento o impacto é mais forte. É o que eu ia falar, pra estourar um joelho deve ser mais fácil. E isso você joga segunda numa quadra, na quinta você já tá jogando em outra, na segunda você tá jogando em outra. Então, assim, pro espetáculo, acaba ficando ruim. Por que não padroniza, cara? Aí é política. Né? É muito complicado. Peraí, que vocês estão dando uns passos lá pra frente. Vamos voltar um pouco aí. Vamos voltar um pouco aqui. Vamos voltar. E aí, lá em São Caetano, foi, até que ele foi pro campo. E olha que curiosidade. Porque então, todo mundo quer fazer essa pergunta, né? Eu já te fiz essa pergunta. Isso. Nós vamos poder fazer para ele. E aí, ele jogava campo no Corinthians, na base, e futsal em São Caetano. Se você me perguntar hoje, como eu disse que o Corinthians é um maior celeiro de craque, existe lá no futsal um treinador chamado Célio, e que está até hoje, e que para mim é o número 1 para formar uma criança. Você quer ter uma criança formada no futsal? E formada não é você forçar o seu filho a ser jogador. Eu estou falando forçar o seu filho a ser homem, a criar independência, saber que a vida, você tem que conquistar as coisas, né? Sim. Então, o Célio é o número 1. O Bagué, que estava em São Caetano, para mim, poderia estar disputando ali o número 1, mas ele se afastou um pouco da federação. É
é o número 2, vamos colocar assim. Eu tô falando de federação. E o Bagué chegou para mim um dia, a gente jogando em São Caetano, e o Marcel já era o Marcel que a gente conhece. E o Bagué falou assim: meu, falta uma pimentinha nele. E eu não tô conseguindo colocar essa pimenta. E eu vou levar vocês, eu vou indicar vocês pro meu amigo, pro Fabinho. E o Fabinho, ele tá no Colégio Amorim. Então vocês vão ter ali uma bolsa escolar, tal. E ali você vai ter. Ah, tá bom, legal. Perto de casa, tal, levamos. E levei o Marcel pro Colégio Amorim. E pro Fabinho, na época. E eu sei que eu não sei assim, ele pode responder, hoje eu não lembro. Mas em uma semana ele falou que não queria. Não. Eu vou embora. Não vou estudar mais aqui, não. Por quê? Ele pode Não, falar. toda a história é verdade. Eu acho que um dos poucos arrependimentos que eu tenho assim no começo, até porque a gente não podia escolher, era não ter trabalhado com o Célio. Porque realmente depois eu vim conhecer ele, e ele sempre brincou isso comigo. Eu queria ter aprendido com ele, mas assim, só reforça as palavras, o melhor treinador, acho que sim, de criança. E ele sempre trabalhou com crianças começando. Então assim, ele ensinava o jogo A pisar na quadra, ele ensinava... a criança desde o começo. Até hoje ele faz isso? Tá, até hoje. Ah, no E lá no Corinthians. Corinthians. O Bagué também, um grande treinador, mas é aquele já, um cara um pouco louco, um pouco esquentado, ficava vermelho quando ficava com raiva. E aí, realmente foi essa história do Colégio Amorim. E a primeira semana eu quis ir embora, é verdade, porque eu jogava campo no Corinthians. E tinha um campeonato que chamava Copa Danone, que jogava no campo da USP. Ele era jogado no campo, mas ele era num tamanho de society, um gol um pouquinho maior que society. E ali era, acho que 10 ou 12 anos, né? 12 anos, Alguma né? coisa assim. É. E o que aconteceu? O Amorim já jogava esse campeonato, mas não ganhava. E ele tava montando um time para tentar ganhar. E acabou que a gente foi para lá. Tinha os titulares do Corinthians no campo e tinha os reservas. Acabou que meio que os reservas foram para Amorim e os titulares foram pro Drummond. Colégio Drummond. Que era o Colégio Drummond, que é do mesmo grupo do João de Sim. Trevorá. E o que aconteceu? O Drummond contratou o treinador do campo do Corinthians para ser o treinador deles. E aí acabou acontecendo uma pressão dentro do Corinthians, no sentido de que, ó, se vocês jogarem pelo Amorim ou por qualquer outra seleção esse campeonato, vocês vão ser mandados embora no campo. Pá. Eu era uma criança e eu gostava de estar ali. Então, deu aquele medo. Você fala, poxa... Falou tchau, Amorim. Não vou. Assim, não vou. E eu nem gostava do colégio que eu estudava. Mas eu falei, não vou. Fico aqui mesmo e não vou. Não, vamos lá. E a pressão, não, vamos continuar. Continuamos. E eu nunca tive o convite do Drummond. Então, assim, eu acho essa pressão totalmente desnecessária com uma criança. E ainda mais que você não convidou. Sim, Se você acha que não sou bom o suficiente para estar no seu time, não tem problema. Eu vou para outro. sim. Só que aí eu vou pra outro e você me proibir também de jogar no outro é algo que não faz sentido, né? E aí, não. Você vai. Acho que das poucas vezes que ele impôs, não, você vai ser bom. Não, então vamos. E aí foi a melhor coisa. Eu jogo ali no campeonato, na Copa Danone. A gente... Eram duas fases. Porque a primeira ele era dividido entre escola pública, clube e escola particular. E aí você jogava um campeonato, cada um no seu grupo, e saía os finalistas e o vencedor. E acho que os dois finalistas de cada e algum time mais, né? Se classificava para um torneio que juntava tudo. E aí todo mundo se enfrentava, que dava direito a ir para a França. E representar a seleção brasileira desse torneio na França. E o Amorim nunca tinha ganho. Eu vi essa foto aí. É. E aí a gente joga semifinal. Drummond e Amorim. E isso aí era... A semifinal e a final era disputada no mesmo dia na USP. E o Fabinho sempre foi, assim, não é meio louco. O apelido dele era Pato Rouco. Mas Pato ele louco. sempre... Até hoje, é louco. Ele é doido da cabeça. E assim, ele vive o negócio de verdade. Eu aprendi a viver isso também um pouco com ele. Aí a gente foi pro hotel. Todos os 4 times semifinalistas iam pro hotel um dia antes. Novo hotel, no centro da cidade, né? Top. Não, o Fabinho já foi reunir todo mundo no quarto, assistir Rock Balboa.
Aí começou Rock Balboa e tal. Aí vamos sair no dia seguinte, tomamos café. Ele deu uma palestra lá e todo mundo emocionado. Aí fomos Tudo pro... criança, meu. Criança. E ali só com a emoção, né? Aí fomos pra USP. Aí entramos na USP, então no... Putz, vocês chegaram pilhado. Não, e assim, tipo vazio. Assim, animado. Né? Vazio a USP, porque isso era cedo. Era o quê? 8 horas, 9 da manhã tinha que estar lá. Então a gente entrou. Aí fomos pro vestiário lá embaixo. E tinha uma competição na Danone de melhor torcida, ganhava uma camisa autografada. Acho que do Zidane na época, né? Alguma coisa assim. O dono do Amorim, Elcio, que eu sou muito agradecido. Nossa, muito agradecido. Nossa, meu fã. Não, assim, eu sou fã dele, desculpa. Assim, sem palavras, sem palavras. É competidor num nível de que ele quer ganhar tudo. E ele passou nas salas de aula convocando quem quisesse ir, ele ia disponibilizar ônibus para levar o pessoal para torcer na USP. Uhum. Nós estamos no vestiário assim, uma gritaria na arquibancada. Gritaria. Pum, chegou o ônibus do Amorim. E quando a gente saiu, tinha muita gente. Tinha muita gente na arquibancada. Aí aquilo já animou. Semifinal, nós e Drummond. Teoricamente era o jogo que todo mundo esperava, né? Porque era o titular do Corinthians, o reserva do Corinthians, e muitos achavam que dali ia sair o campeão. Um jogo difícil, vai, não vai, também o jogo 0-0. Fomos pros pênaltis. Nosso time era o reserva, só que o nosso goleiro era o titular. E o Drummond era ao contrário. E aí? Fomos pros pênaltis, ganhamos dos pênaltis. aí a gente feliz, né? Criança comemorando, ganhamos do... Fabinho já vem com as loucuras dele de novo. Já brigou com todo mundo, pegou a gente, levou a gente lá num canto, debaixo de um negócio abandonado, sei lá. Aí ficamos isolados. Não deixou a gente falar com a família, não, isolou a gente. Agora a gente tem que descansar e pensar, porque afinal já era em seguida, era um tempo depois. E você vê que tudo era pra dar certo, né? Aí fomos pro outro jogo, pra final. Aí aquela tensão, né? Um jogo final, um jogo difícil. Era um time que a gente não conhecia. E foi muito difícil, muito difícil. Acaba o primeiro tempo 0-0. Aí vamos pro segundo tempo, sai um escanteio. E a gente quase não atacava. A gente só se defendendo. Porque eu acho que assim, passa um pouco como acontece hoje. Quando você tem um jogo difícil, uma coisa que te gera muita tensão, quando você consegue aquilo, te dá uma baixada na adrenalina, te dá uma relaxada. E pra você voltar é muito difícil. Então eu acho que aconteceu um pouco isso. A gente ganhou do maior adversário pra gente. Então, afinal, pra gente, a gente tava... Vocês estavam leves. E tava meio difícil de entrar no jogo. Então, a gente sofreu pressão, a gente não passava o meio do campo. Pressão e tá... Aí, um dos poucos lances, assim, no segundo tempo, comecinho do segundo tempo, a gente foi pro ataque, escanteio. Aí, cobra o escanteio, aí o menino Giovani vai de cabeça, gol. Agora... vai. Aí ficou, aí voltou pro jogo. Nada. Entrou, pior, só se defendia. Defendendo. E lá na loucura, assim, não lembro um lance que aconteceu, tava todo mundo já pro final do jogo, todo mundo assim no ataque deles. Aí, acho que cruzam na área, a bola meio que sai. Eu saio correndo. Eu só lembro que do meio pra frente não tinha ninguém. Era o goleiro. E aí eu saio correndo com a bola, vou. Aí aquilo, né, na hora, você faz umas coisas que você... Assim, normalmente você vai e chuta. Eu não sei porquê, eu nem fazia isso. Cheguei na frente do goleiro, aí fui e driblei o goleiro. Aí gol, ganhamos. Aí a gente foi campeão, primeira vez que campeão do Amorim. E tem um detalhe, né? Porque o Marcel levantou essa bandeira mesmo, né? Que ele tá falando, dentro do colégio e criou uma história ali, né? Porque depois foi pra França, e aí a gente vai falar um pouquinho da França, tal, e ele voltou lá com um prêmio e que ele alavancou demais o esporte dentro do colégio. E aí... E até hoje o Amorim. Muito forte. Muito mais forte do que na minha época. Mais. Porque ali era pra Copa Danone. O Elcio focava as bolsas e os atletas pra Copa Danone. Acho que depois disso, abriu muito. Porque hoje joga brasileiro escolar, que é um dos campeonatos mais fortes que tem. Basquete, natação, só que aí ele abriu. Judô. Ele tem todas as modalidades. Ele tem tênis de mesa. Ele tem handebol, ele tem... E ele é competitivo, então ele Sabe o que o Amorim tem como DNA? O que o seu filho é bom?
o seu filho pode ser bom em matemática. Ele vai disputar Olimpíadas de matemática. Só que ele vai representar o Amorim no mundo inteiro. Então, assim, ele explora o que o seu filho... o teu filho é bom no teatro. Escola legal, hein? É onde? Não, Tatuapé. Tem 3 unidades, Tem né? 3. Tem no Tatuapé, na Vila Guilherme, Vila Guilherme. e Você Ermelino conversa Matarazzo. com ele até hoje? E aí que venha pro Brasil e não vai lá. E já tem que ir lá. Ah, é? Porque, assim, eu gosto de valorizar as pessoas que me ajudaram, né? E o Amorim fez muito por mim. E aí Meu, tem você deve chegar na escola, a molecada deve ficar louca no filho. muita E o coisa, Elcio né? gostava. Hoje já não, porque já passou muito tempo, por mais que, assim, tenho reconhecimento, sempre tive o reconhecimento do colégio, mas já é outra geração, então mudou muito. Mas uma coisa legal também que o Elcio fazia, ele valorizava sempre quem disputava pelo Amorim. Então, por exemplo, quando a gente foi campeão, na segunda-feira, por exemplo, ele colocava quase Colégio todos inteiro o ali. colégio inteiro na quadra e a gente passava para todo mundo ver. Com essa Não, mas história. A molecada do colégio até hoje deve, tipo... Marcel vai vir, a molecada deve colégio- ficar doida, ó, né? o colégio- Quem joga, né? É tão acirrado que muitas vezes o Marcel fez prova em avião. Você comentou uma vez isso comigo. Porque, meu, chega aqui, vai disputar ali, vai não sei onde. Mas vamos só caminhar um pouco mais, porque tem coisa muito mais importante. Peraí. Aí vem o campo, o Marcel tá no campo, e aí tem o futsal, que aparece uma oportunidade para ele ir pro futsal. Sempre gostou mais do futsal do que Sempre. do campo? Sempre. E eu tive a certeza, teve um ano, que eu não lembro porquê, né? Que eu saí do futsal. Eu fiquei um ano sem jogar futsal, porque eu tinha saído do campo do Corinthians, e aí eu acabei indo pro Juventus. Essa história também é boa demais. Tem que ser uns 5 episódios. com É. isso. Não, porque no campo ali, questão de política também, acaba trocando treinador, e teve uma que ficou sem treinador, o Corinthians. E aí os diretores fizeram uma... Peraí, posso só corrigir essa história um pouquinho? Tá. Aí você dá esse... Que aí vale uma ressalva. Hum. Marcel vai pro Amorim, ganha a Copa Danone do treinador do Corinthians, né? E aí vai representar o Brasil. Na França. E tem uma passagem muito legal, porque na final tinha tipo assim, uma final municipal e uma final nacional que vai. E na municipal eles perderam para o Drummond. E aí ele olhou para os lados, os coleguinhas chorando, ele tentou chorar, a mãe tentou chorar. Eu não sei se ele lembra, mas isso aí é muito vivo em mim. Sei que eu atravessei, eu entrei dentro daquele campo, eu peguei ele por aqui. Eu falei, você quer chorar? Você vai chorar onde você quiser, que você vai treinar essa semana inteira, porque na semana que vem você tem a final contra eles. Aí você ganha, aí você chora de alegria, mas chorar de tristeza você não vai, não. Foi a única vez que eu acho que eu passei da régua, porque eu não... se você tá trabalhando, se você tá no esporte, lógico que perder faz você ficar triste, mas não vai resolver sua vida. Não, baixa a cabeça e trabalhar. É isso aí. E aí foi. Ele volta como o melhor jogador dessa competição, melhor jogador do mundo, prêmio entregue pelo Zidane, com 12 anos. Essa foto tá na tua casa? Tem A guardado. foto, o troféu. Não, mas... Não, o troféu não. O troféu tá na casa dele. Ele não me mas devolve. É meu. meu o troféu. É meu? O troféu E ele é não me- meu. ele não me Meu, devolve? Meu, não é dele. É dele. Eu já... sempre ficou... Morava com ele, ficou na casa dele. Quando eu fui pra Sorocaba, que eu tinha minha casa... Ficou na minha casa. Não, foi uma briga. Foi uma briga. Pra eu conseguir tirar o troféu dali, foi uma briga. É dele o E troféu. daí, né? aí o que meu. aconteceu? Eu fui pra Espanha. Você não ganhou, quem ganhou foi ele. A primeira coisa que foi, quando eu saí pra Espanha, ele foi buscar o troféu. E aí ele construiu o apartamento dele, ele fez lá uma estante que é pra o troféu ficar... Eu falei, amigo, Próprio troféu. esquece. Ninguém põe a mão naquele troféu. O da chuteira de ouro você vai querer também. Não, aí é dele. Ah, mas o que ele ganhou Aí, do Zidane aí é teu. tem uma curiosidade. Olha que legal. O Dinei descobriu esses dias aí que a base do Corinthians tem algumas coisas erradas. Esses dias ele descobriu. Que Dinei? O Dinei aí que jogava O- pelo Corinthians. Ah, Pera aí. descobriu hoje. Pera aí. Aí nós vamos jogar. Lá em Itaquera, não existia o estádio, era o isso é centro de verdade. treinamento. Nós vamos jogar em Itaquera, Corinthians e Ponte Preta. Campo. Campo. Marcel titular. Entrou, aqueceu,
tal, fez tudo. Vai pro vestiário, se troca e volta. Aí o pessoal foi, se trocou, o time entrou. Oxi, cadê o Marcel? Será que se machucou? Você já fica pensando um monte de coisa. Aí entrou, acho que o Guilherme Arana, né? Que foi O Maicon, o Maicon. que tá hoje no profissional. Isso. Tá até de capitão Tá nos no- jogos, na- agora no Corinthians, tava que no ganhou Shakhtar, agora aí aí, ganhou voltou. de quem que eles ganharam agora? Aí já não. Ele ganhou agora na Copa do Mundo aqui. O agora. Malcolm. O Malcolm, é? Não, o Desculpa. Maicon, o volante que agora tá no Corinthians tá no mesmo. Corinthians, tá, o profissional. tá. Entrou ele pra jogar. Beleza. Tá tudo certo. E ele sai Ele do era teu vestiário. banco? Arana. Olha aí. Que eles são mais novos, né? Então na categoria era sempre 2 anos, e aí eles. Joguei com o Arana, joguei com o Maicon, joguei com o Malcolm. Olha O aí. Gabigol nunca conseguiu ganhar da gente em São Caetano. Nunca. Só chorava. E o pai corria na quadra e ele só chorava. E até depois eles jogaram lá no mesmo time e tal, e aí vai. Mas, vê só. Aí saiu do vestiário. Adivinha por que ele não jogou? Esqueceram o documento dele. Ah, foi de propósito. Não, mas tava dentro do Corinthians. E uns Ah, 3, e esqueceram. era dentro do Corinthians. Não, foi de propósito, irmão. Esqueceram. Não. E o menino eleito o melhor jogador lá. Os caras lá não sabem. Mas aí tudo bem. Aí ele vai pegando o desgosto, né? No Aí campo. O campo é pior que o futsal nesse É. sentido? Mas disparado. E hoje muito pior do que na minha época. Acho que cada ano que passa. Porque agora tem muita influência de empresário. E influência de empresário, na minha época, por exemplo, quando eu tinha 14 anos, era 2 jogadores que tinham empresário, que tinham patrocínio. Hoje o moleque com Hoje 5 você anos não- já tem E empresário. você não entra no clube se você não tiver empresário. E aí, ó, Não só entra. pra uma acelerada O pai aqui. não leva mais. Puta vida. Aí ele tem um convite do futsal, do Do Corinthians. Corinthians. Vai lá, faz uma semana de teste. Reprovado. Mas tem uma coincidência. O mesmo treinador de campo era o do salão. Reprovou. Não quero não você. Não, mas tem que explicar o porquê que ainda fui reprovado. Tem uma história a mais. Não, mas. Eu jogava nessa época futsal no Ipiranga. Eu nunca Cara, quis covarde, jogar. irmão. Pera. Eu nunca quis escuta. jogar no futsal do Corinthians. Nunca. Eu sempre estava em outros times. E aí eu tava no Ipiranga, jogando no Ipiranga. Tinha um grande amigo ali naquela época que, vamos jogar no Ipiranga? Vamos. E a gente jogando no Ipiranga, acabou o campeonato. E aí era no meio do ano. Então o campeonato era do começo do ano, assim, março mais ou menos até junho. Aí parava julho e voltava agosto até o final do ano, porque eram 2 campeonatos. E aí acabou o do meio do ano. E aí o treinador do campo falou, vai fazer um teste no futsal e tal. Beleza, vamos. Só que o dia do teste era o encerramento no dia do Ipiranga. Tinham marcado um treino ali de encerramento para se despedir para as férias. Só que a gente chegou ali, não teve treino. A gente foi no restaurante ali do Ipiranga, comemos uma pizza e ficamos ali conversando, né? Brincando, criança. E o treinador não, acho que era coordenador, Irmão né? dele. Era irmão do treinador do campo do Corinthians. Hum. E assim, sensacional. O irmão, treinador do Corinthians, ficou sabendo que foi uma noite da pizza. Então, meio que eu não fui fazer o teste no Corinthians, porque eu fiquei na noite da pizza do Ipiranga. Mas não, eu fui pro treino e para a despedida. E na outra semana eu fui treinar, e aí ele me despediu, e aí falou, ó, você não vai ficar. E aí um dos motivos é que você não veio na outra semana, então eu já escolhi os jogadores. Esse cara existe ainda? Existe. Não, mas esse cara a gente pula porque... Não quero nome nada. Não, mas não, existe, sabe, ele deve olhar existe. e falar, porra, sou foda, hein? Eu Não, sou mas olha foda. que legal, olha que legal. E aí, por coincidência, ele dispensou uns 5, 6. E aí, sabe o que a gente fez? Faz o seguinte, vamos todo mundo pra São Caetano? Formou um time bom em São Caetano. E sabe o que aconteceu? A gente deitava em cima do Corinthians quando ia jogar com o Corinthians. Mas ele ficava nervoso, mas nervoso. Tem um vídeo desse treinador com o Neymar, judiando. O Neymar jogava em São Vicente. Judiava do time dele, que era um de craque. Mas, beleza. Marcel saiu, foi. Agora eu vou acelerar rápido. É, porque... Apareceu uma oportunidade, volta pro Corinthians. Que aí já não tava mais esse cara. Não. Aí
sai do campo. Quantos anos você foi pro Corinthians? Fui no Sub-13. Eu tinha... Não. Ai, eu não... Tinha 12. Era Sub-15 ou... Você sempre jogava um abaixo. É, Ele jogava uma Acho que eu categoria tinha- acima, sempre. tinha 12. Foi pouco depois do mundo Você se da profissionalizou com quantos anos? Minha primeira temporada como profissional foi com 19 no Corinthians. No Corinthians. Eu era Sub-20. Eu tava... na minha época eram 3 anos Sub-20. Então se fazia 18, 19 e 20 no Corinthians. Você no meio do caminho já foi pro No profissional. meu último ano de Sub-20 eu joguei pelo adulto. Que é aí que a gente foi campeão da Liga. Eu fui campeão da Liga sendo Sub-20. Caraca, meu. E o legal é que o Corinthians estava no Você ficou mais... investimento. Desculpa. Depois você ficou mais tempo no Corinthians? Depois de ser campeão na Liga? Fui campeão e fui pro Mainz. Não, mas tem umas histórias bonitas ali. Peraí. Aí vai e o Corinthians estava com um investimento muito forte no futsal. Ele queria ser campeão da Liga. Quero. E estão trazendo jogadores de renome muito grande no mundo inteiro e vem. E aí as coisas não aconteciam. E aí chegou uma hora que o clube falou assim, rachou, peraí, dá um tempo que não dá mais para injetar tudo isso. Então nós vamos ficar com uma parte de jogador experiente e vamos subir uma parte da base. E foi quando aconteceu. E aí ele foi campeão da Liga Nacional, primeiro título do Corinthians. Ele, Leandro Lino, Rocha, Arthur, Edgar, mais um Essa monte, galera né? tudo joga ainda. Só tirando o Edgar, que ainda joga menos, né? Ele Que teve teve um problema no muito joelho. sério no joelho. O O restante... Lino tá no Magnus, é O Lino conhecido, tá no mar, campeão né? do mundo. Liga Arthur, do- campeão do mundo. É, joga hoje campeão Da da do Liga de Benfica. Portugal, no Benfica. Rocha no Esporte. no esporte. Qual que é a maior liga da Europa? Desculpa. Do Da nada Espanha. vem uns negócios aleatórios. Espanha. Espanha. Aí, esses caras, olha só, maior treinador de todos os tempos de futsal, Ferretti. Ferretti no Corinthians. Esses caras me ligam, Ferretti é falecido. falecido. Esses caras me ligam e falam assim, tem uma reunião para ir fazer no lugar aí e tal. Nós fomos lá fazer e tal. E aí, meu, atrasa para ir no treino do Ferretti. Tudo juvenil. Os caras tudo experiente já na quadra. Cadê os meninos? Atrasado. Tudo dentro do meu carro, atrasado no trânsito. Culpa foi sua? Não. Porque que você atrasou. sai cedo pra tudo que eu te conheço. Mas o trânsito. E eu falei, esses meninos já vão ser todos mandados embora. Né? E aí o legal de tudo isso, que depois que ele é campeão, e uma história legal, ele já estava com um contrato assinado com o Magnus, e a final é contra o Magnus. Você bateu no teu time que você já ia. Não, e o pior é que no Tipo o final... Estevão agora. Né? E eles eram tão arrojados, esses meninos, meu, e eles formaram um time tão bacana com os mais experientes, que, meu, eles eram muito folgados. E ele começou a querer pedalar em cima do Rodrigo, do Capita. Não, Capita. não foi. Não, Não. caçamba que não. Eles Não. ganhando já de Do 4 Capita, lá. Capita. Eu peguei a bola na área e fui pra... Tava 4x1, acho. Já tava acabando o jogo. Pra vocês? Eu fui... Ele só foi com a bola Não, pra eu frente. fui pra cima pra driblar, não pedalar, não. Aí já sobe um pouco o nível, aí não Era dá. o Capita, e ele era o Capita. Então, é o Capita, mas nessa época ele tava na E seleção. eu ia pra lá, Eu ia eu ia pra lá. Depois desse jogo ele ia pra lá. Aí ele pegou... Folgado. Não, isso foi na final do Paulista, não foi nem na Liga. Isso. Então, assim, Folgado, ia até a final da Liga ainda. Porque era um paulista e na outra semana a liga. E aí, no final do Paulista, eu vou... Mas pra fazer o gol, não foi pra brincar. Foi um drible. É, só E fazer. aí, quando eu toco a bola, ele veio pra cima de mim. Aí começou a me xingar de tudo que é nome. E falou, ano que vem eu vou te arrebentar, seu moleque. Ah, já fiquei todo nervoso, né? Já me caguei nas calças. Falar bem o português, claro. Me tremendo e tal. Falei, meu Deus, o que aconteceu ano que vem? O que eu vou arrumei fazer? pra minha vida? Primeiro dia, fomos levar as coisas pra Sorocaba. Pra deixar as coisas no apartamento. Meus pais estavam e tal. Deixamos as coisas no apartamento. Aí vamos voltar pra São Paulo. Poxa, com fome. Perto do apartamento tinha um McDonald's. Paramos ali no McDonald's. Vamos pedir pra comer e tal. Aí entramos. Aí eu tô assim esperando na fila. Não. Peraí. Ele pula as partes melhores. Eu vou falar. Não, peraí. Nós encostamos o carro. Não, foi lá dentro. Pera, calma que eu lembro de tudo. Nós encostamos o carro, eu desci, aí
Aí você olha na placa assim, sabe? Aí eu falei assim, Marcelo, Falcão tá aí. É mágico agora. Olha a placa aqui. Era F e o final era 012. Pô, teu patrãozinho tá aí. Tá nada. No Agora McDonald's. Não, Aí a mas o gente Falcão abre a não tá. porta. O Falcão não tá, Peraí, o Falcão não peraí. tá. Aí a gente abre a porta. O que que acontece? Tava na mesa o Ricardinho, que hoje é o treinador, e o É o Rodrigo. treinador. E o Rodrigo. Aí, você conhece, né? Ele gosta também de fazer uma ele- graça, o de quê? aparecer ali. Hã. Aí ele já vai lá comentar. Fala, não vou. Ele vai me bater o ano inteiro. Você Não, acha que eu vou agora? ele Não foi. vou. Você... Não, ele falou, você vai. Eu falei, não vou, pai, não vou. Não dá. Já tá me jurando de me pegar, não vou lá. Vai, me fez ir. Aí eu me tremi assim pra comentar. Mas o Capita foi muito gente boa. Ele é, meu. Ele é dá um- Não, pra ele é ver. esse cara é louco. sensacional. Pô, dá pra louco. ver assim nas redes Não, sociais. esse Tal. cara- A braveza dele é dentro da quadra. Eu acompanhei só. o negócio que o Fred lá, na época que tava no Desimpedidos, fez lá no Aham. Magnus. Você já não tava mais lá. Não, já não tava. Eu acompanhei e você vê que o Capita é um cara que, tipo, todo mundo gosta dele, Não, né? e ele é desse jeitão, né? Ele é ogro, ele é ignorante, ele te responde ignorante. Mas. É um paizão. O pai, não, a gente, assim, também muito agradecido a ele. Você tá louco. Assim, Cara, me ajudou fantástico, muito ali. Pô, sem falar, mas Teve me um- jurou pra me Vocês pegar. deitaram no Magnus 2 vezes. Duas no vezes. Paulista e na Liga. Duas vezes. Não, mas é que assim, a gente ficou 6 meses sem perder ali. A gente Depo- encaixou, Depois desses títulos, o Corinthians voltou a ganhar de novo, Liga? voltou a ganhar uma vez a Liga. Mas acho que ali foi o grande momento, É, né? o Porque a momento gente do criou um Corinthians time foi ali ali, é. muito forte e ganhou a Liga Paulista. O time do Corinthians é muito forte, então voltou a ganhar e tal. Mas ali foi um momento, acho que muito especial, por ser a primeira. O Magnus é o maior time do Brasil hoje? Pra mim, ele é o maior clube do Brasil e é o time, meu time do coração. Eu torço muito mais pro Magnus do que pro São Paulo. Só pra você ter ideia. Não, sim, mas é o É um dos maior. maiores, é um De dos futsal, maiores. o É um dos futsal é o maiores. maior. Assim, de história é complicado, porque existem muitos clubes históricos, como o Carlos Barbosa, Sim. como o Jaraguá, que na época tinha o Falcão. O Joinville, em questão de títulos, não se compara a ele, mas é um com muita história de apostar pelo futsal e, assim, ultimamente tem ganhado bastante. Corinthians sempre chegando. Magnus, ele foi criado primeiro como Brasil Quirim, né? E depois virou Magnus. E é um dos melhores. Já com uma história curta, ele Sim. conseguiu muitos títulos importantes. Respeitado lá fora, o Magnus, hoje? Muito. O pessoal olha muito pro futsal brasileiro. Muito, porque sabe pô. que daqui que saem os melhores Vocês jogadores. estão tudo lá fora, É. né, meu? Os maiores estão lá fora, né? Tem muitos bons jogadores aqui, mas os melhores hoje estão lá fora. Sim. Né? E o Magnus, eu não sei, né? O Marcel é que decide essa parte toda. Se pudesse escolher um conselhinho do pai, eu falo que né, vem aqui fazer um pouquinho aqui no Magnus, depois você Ah, vai. não. Aposentadoria você pensa, sei lá. Vou te ser sincero, hoje eu não penso em jogar no Brasil. Porque o Brasil é complicado pra jogar. Muitas viagens longas. Distantes, né? Você fica 15 dias fora de casa, você sai de uma viagem, você fica um dia em casa, já tem que viajar de novo. Então eu me acostumei, você se acostuma com coisa boa, né? Eu me acostumei com a Espanha, você joga só de sábado. A viagem, a mais longa, são 12 horas de ônibus, mas a estrada boa. Você vai, no máximo você fica convive com a tua 2 esposa dias. e com o teu filho, A minha pô. esposa muitas vezes fala, pô, tem vezes que você fica 15, 20 dias sem viajar, porque... Ela manda assim. Ela, pô, já deu também, né? Vamos- Vai trabalhar vai, um pouquinho, Marcelo, né? Então, assim, é muito diferente. Mas, assim, eu falo de vontade. Mas eu vou, sim, jogar no Brasil e, assim... Você para aqui, a tua ideia é essa. Sim, tem 2 times que eu realmente tenho vontade de jogar, que é o Magnus e o Corinthians, porque eu tenho a história. Então, assim... Vamos ver. Marcel, você vai no Corinthians, os caras sabem que você é São Paulino hoje? A torcida do futsal. Ah, assim... Eu acho que Isso. alguns sabem, mas assim... Mas É, não é te isso veem que como pega. um É, ídolo. não pega não me isso. me mandam mensagem pra voltar. Assim, por um pouco. Não tô falando diretoria, Sim, nada. Tô sim, falando não, torcida não, mesmo, sim, sabe? Mas assim, por um pouco de respeito também, eu já não sou um cara que de redes sociais eu não sou muito bom, assim, não costumo colocar Não muitas curte. coisas. E eu, por exemplo, assistindo um jogo de São Paulo, o meu filho
tá com a roupa de São Paulo. Eu evito um pouco colocar na internet por ter essas Teu coisas, respeito sabe? Por também. respeito e tal, assim, mas não deixo de pôr, já eu coloquei e tal. Mas sempre recebo, poxa, volta pro Timão, volta pro Que Corinthians e da tal. hora, meu. Então, acho que assim, isso é um pouco indiferente, Profissional, sabe? né? É uma coisa assim, chefão. Você tá dentro do Corinthians, do futsal do Corinthians que a gente viveu, é apaixonante o negócio. Você vê aquela torcida, você vê o que os caras fazem. Sim. Os caras são pica mesmo, de verdade. Ô, Marcel, só pra uma pergunta, porque a gente vai ter que finalizar. Qual que foi o maior jogador que você jogou ao lado? Isso aí é muito difícil e fácil ao mesmo tempo. É que eu joguei com muitos craques, assim, muitos craques. Eu joguei com o maior da história, com o Falcão, então, assim... Um dia eu comentei com o Marques isso. E o Marques conversa bastante com seu pai, né? Tipo, eu vejo, tem muitos. Vou citar NBA aí, o basquete, como um exemplo. Pô, o LeBron, o Curry e tal. Mas assim, eu vi o Jordan jogar, né, meu, pela TV. Então, pra mim, é o maior dos maiores, não tem jeito. Não, E realmente, no futsal, não tem Não um tem. maior do que ele, né? Falcão é o maior da história. É impensável alguém chegar próximo ao que ele fez, porque numa época que não tinha tanta mídia, o que ele conquistou no esporte dele. Então, assim, ele é disparado. Mas aí vamos tirar o absurdo, o Tira principal. o. Aí tem Ricardinho, que é Português? português, várias vezes melhor do mundo, que tem uma tatuagem do Falcão, pra você ver o tamanho Caramba. do Falcão. Joguei com o Neto, melhor do mundo, que na Copa de 2012 fez aquele gol faltando 20 segundos. Joguei. O Rodrigo, por mais que as pessoas achem durão e tal, mas eu acho que ele tem uma coisa muito especial, que é saber da qualidade que ele tem e explorar ela. Ele não tenta fazer coisas diferentes que ele não sabe, ele explora o que ele tem e a carreira que ele tem, então é um dos maiores. Vander Carioca, aprendi muito com o Vander Carioca, Índio, fixo. Pô, uma galera boa, hein, meu? Pô, aí Davis, eu comecei com Davis, aí tem outra posição, mas peguei Thiago, Guita, que são, assim, espetaculares. Só que tem um cara que eu não joguei com ele, e, assim, foi uma das minhas referências, mas, assim, eu tive a oportunidade agora de trabalhar com ele na Espanha, que é o Vinícius, capitão da seleção brasileira no título de 2012. É, assim, é uma referência para muitos no futsal. Infelizmente não pude jogar, mas tive agora ele como parte da comissão técnica por 4 anos, assim, e foi uma das minhas grandes referências e eu tive o prazer de estar com ele ali. Da hora. Legal, né? Eu vou falar, pra mim, assim, de bate-pronto. Eu tenho o Rodrigo, eu tenho o Davis, puta, eu adoro esse cara, e eu tenho o Ricardinho. Porque quando o Marcel foi pra Sorocaba, você sabe que tem a Rádio Peão, né? Como nós temos, né? Sim. E a Rádio Peão falava que o Ricardinho, tá fantástico, fantástico. Deu muita moral pro Marcel. Na seguinte forma, moral que eu digo não é proteger, mas foi mostrar muita coisa. Porque no Corinthians, ele era o Marcel. Lá, ele, o Lino, tinham que provar. Porque ele só tinha os cobra, meu, lá dentro. Era pesado. Não, ele sempre joga na mesma posição que ele. Talvez o cara poderia ver como um rival, como tá vindo aqui já para me substituir numa renovação de ciclo. E pelo contrário, sempre me ajudou muito, me ensinou muitas coisas. Tanto que no dia da minha saída ali do Inter, quando a gente tava junto, pô, ele me deu uma camiseta autografada, assim, sabe? Simplesmente pelo gesto, assim. Então, assim, foi você olha pros caras e você fala, esse cara aí deve ser uma marra, deve ser, porque eles atingiram o topo, né? E são os caras mais gente boa, são os caras que mais ajudam o que tá chegando. Tem Sabe um cara que eu lembro que fazia gol pra caramba? Manuel Tobias, não tinha? Jogava na época do Falcão, né? O Falcão pegou ele da metade. O Lenísio, o Vinícius. O Lenísio é irmão do Vinícius. É irmão do Vinícius. Craques de bola, velho. Tinha um goleiro que chamava Rogério, não tinha? Tinha. Caramba, isso eu não conheço, não. Goleiro Linha também jogava. Ele jogava muito. Foi um dos primeiros a jogar com o pé assim que eu vi. Goleiro Linha, tá vendo? pra mim é guitarra. Eu acompanhava, amigão. Pra gente fechar esse episódio, só uma história rapidinha. Eu acho que, eu não sei se contar ela direito, né? Mas o Marcel,
O PC de Oliveira, que estava na base de São Paulo, assume a CBF, tá? A CBF assume o futsal, coloca ele de treinador. Tinha que fazer uma reformulação, convocou Marcel, Leandro, Lino, Rocha, e levou para a Argentina. O Arthur foi o Guita, foi um monte de gente. Seleção desacreditada, porque toda reformulada, e vai, e vai. Eles ganharam um jogo lá num ginásio de 8.000 pessoas, né? É um absurdo. Ganharam a Copa América, Copa né? América. Copa América. Foi um auge, né? Foi muito legal. E o Ferretti, que era treinador do Corinthians, saiu do Corinthians, foi pro Magnus. E o Marcel e o Lino, eles destruíram o jogo. Tava perdendo da Argentina. Quando eles entraram, eles destruíram o jogo. E o Marcel fez um goleiro linha e, puta, de goleiro linha, hoje eu fico meio nervoso que ele fica aqui e ele tem que ficar lá. E ele sabe disso. Não é aqui, é lá. E aí, peraí, o Ferretti falou assim, esse menino é bom, hein? Tem que contratar esse menino. O cara falou, é verdade, professor, ele já tá no seu time faz um tempo já. Lá na Espanha, é isso? Aqui no Magnus. Lá do Magnus. É bom Esse ele, menino é Só bom. que ele já tá no seu time, viu? O Ferretti já tava com alguns problemas de saúde e tal, mas espetáculo trabalhar com ele. Mas essa Copa América foi, acho que assim, um dos momentos mais... Depois da Copa do Mundo, né? Foi É a primeira... Não, vamos deixar pro segundo, né? Porque a técnica tá matando a gente, porque é muito assunto. Eu tô falando, eu tô aqui como um fã, porra. É da hora, né? Mas vai ter um próximo episódio. Sim, vamos sim. Marcel, obrigado. Obrigado. Eu que Marcos, agradeço. obrigado por ter conseguido trazer o Marcel, porque tá sendo um prazer, cara, fazer esse bate-papo com ele aí. Eu tenho minha bebezinha, ela vai casar aí, né? Já casou. Mas... Não, senhor. Ela vai casar amanhã. Amanhã, tá certo, é verdade, amanhã. E eu vou te falar, mas quando eu tô com os dois aqui, meu bebezão aí é meu parceiro. Não é. Agora tem o Luca, né? Não, o Luca nem se fala. O Luca é só um otário pro Lucas. Assim, ele faz o que ele quiser comigo. E ai que não deixa ele fazer. Tava cheio de adesivo o braço, todo tatuado. Ele fala nada, ele não fala nada. Ó, eu não tenho nada. Eu acho muito legal as pessoas que têm tatuagem. Mas no meu princípio de vida, eu nunca teria. Pra mim, ter uma, só pode ser o Luca, né? E eu falo pra Marcela que é a única. Não tem outra. É só essa. E ela fica louca. Eu tenho dela. Gente, obrigado, até a tchau. próxima. Deixe seu Obrigado, like, Marcel. no canal. Obrigado, Marcel. Eu te amo, meu amor. Deixa eu ir no banheiro. Alguém vai lá no banheiro que o senhor é de mais idade? Eu não quero. Filho, come aí. Vou comer.